A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardar os vossos corações, vossas mentes em Cristo Jesus, e que Deus abençoe nesta quarta-feira, e que ilumine, e que abra a sua mente e o seu coração, para que você possa entender a mensagem desta noite. Estamos online, estamos transmitindo à distância por causa do coronavírus, estamos obedecendo a ordem governamental, mas logo creio que estaremos juntos para adorarmos e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Meu bondoso Deus e Pai Celestial, te agradeço em nome de Jesus pela oportunidade que nos concede, mesmo à distância, falar ao teu povo a tua palavra, e que seja direcionado aos corações de cada um deles, assim como foi direcionado ao meu coração. Nos abençoa, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Aquele que ora agrada o coração de Deus. Os cultos de quarta-feira sempre são voltados para a oração nas igrejas batistas. E eu reservei aqui um texto que está lá em Atos, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Se você tem a sua Bíblia em mãos, você abre para ler junto comigo. Se você não tem, se está com tablet, está com celular, se está a Bíblia do aplicativo, você também se abre e lê comigo. Atos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 14. Se você não tem a Bíblia, é só acompanhar a leitura que irei fazer neste momento. No livro de Atos capítulo 12, versículo de 1 a 14, diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, o apóstolo Pedro. E eram os dias do ázimo, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, quer dizer, 4 guardas de soldados, para que o guardasse, querendo continuar no outro dia, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: Cinge-te, e ata as tuas capas, as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas à tua capa, e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Pedro ainda tinha dúvida que aquilo realmente era real, pensava que era um sonho ou uma visão, mas cuidava que havia alguma visão, como diz o texto. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe deu abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Amém? Que Deus possa nos abençoar com essa palavra que Deus concedeu em meu coração. Herodes, vendo que os judeus ficaram felizes, contentes, quando
Tiago, irmão de Pedro, foi decapitado por ordem dele. Ele continuou a maltratar os discípulos, os seguidores de Cristo, e mandou prender Pedro para depois da Páscoa mandar matá-lo, tirar a vida de Pedro, somente para agradar os judeus. O instinto de Herodes era acabar com o cristianismo e todos os seguidores de Cristo. Pedro estava na prisão acorrentado pelos pés e mãos. E o que a igreja fazia, meu amado? O que ela estava fazendo? Estava de braços cruzados, estava chorando, estava pelos cantos da parede, lamentando? Não, eu estava orando. Eles oravam. A igreja orava, buscava o Senhor. O único recurso que tinha e tem era a oração. O versículo 5 diz que a igreja orava com insistência a Deus. Com insistência por Pedro, orando, apresentando Pedro nas mãos do Senhor. Ora, ele orava insistentemente. E eu digo para você, meu amado, que orar insistentemente não é pecado, mas uma demonstração de fé, uma demonstração de confiança e certeza que no momento certo Deus responderá. Quando nós temos a confiança naquela pessoa que pode nos presentear, aquela pessoa que pode nos ajudar, nós não desistimos, nós persistimos. E assim era o povo de Deus, no Novo Testamento, ele buscava a Deus persistentemente, insistentemente, porque sabia que o Senhor, dentro da vontade dele, iria ouvir os seus clamores. Hoje, ora-se pouco, meu amado. Poucos gostam de orar. Poucos buscam o Senhor. Em comparação com a igreja do Novo Testamento, hoje ora-se pouco. Embora haja exceções, os cultos e reuniões de oração ou de orações geralmente são os mesmos frequentados, são os mesmos que frequentam. Não tem mais ou menos, são os mesmos para orar e buscar o Senhor. Muitas vezes a igreja tem 200 membros, 300 membros, 10 membros, 5 membros e sempre vão a mesma quantidade das quarta-feiras que gostam de orar. O restante fica em casa. Muitas vezes o povo de Deus parece que não tem motivação para orar. Parece que não tem nada para orar. Não tem um incentivo. Parece que não tem um incentivo, algo que desperte a sua alma para orar. Olha, eu quero dizer para vocês, sem oração nada acontece. Nós, como os cristãos que cremos no poder de Deus, sem oração nada acontece. A igreja que ora impacta a sociedade e agrada a Deus. Vou repetir. A igreja que ora impacta a sociedade e agrada a Deus. A visão da igreja que quer impactar a sociedade busca desenvolver a prática da oração de forma mais intensa e contínua. Eu quero tirar a palavra igreja e quero colocar pessoas. A visão da pessoa que quer impactar a sociedade busca desenvolver a prática da oração. Se você quer impactar a sociedade, que você quer agradar a Deus, ore. Tire tempo para orar ao Senhor. Mas o que acontece? Só queremos dedicar a oração em tempos de crise, em tempos difíceis das nossas vidas. Quando tudo vai bem, esquecemos que Deus existe. Brincamos com Deus, brincamos de ser cristãos e não nos arrependemos. Mas só queremos dedicar a oração em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de enfermidade, de perca. Quando estão orando com maior intensidade por causa das doenças, das coisas que estão acontecendo. Aí eu digo assim, uma pergunta: quantos estão orando com maior intensidade por causa do coronavírus? Eu creio que a maioria da população, das pessoas, estão orando, estão buscando o Senhor. A oração mesmo da igreja, ou a oração da pessoa, das pessoas no Novo Testamento, não acontecia somente em certas circunstâncias ou nos momentos de crise, não. A oração fazia parte do estilo de vida da igreja, do estilo de vida das pessoas, do estilo de vida dos cristãos.
Eles oravam em todo o tempo, sem cessar. Num tempo de crise ou fora de crise, estavam orando, buscando ao Senhor. O que está faltando na vida de muitos é colocar em prática a oração na família. Líderes se dedicarem mais na oração, na conscientização da importância da oração pelos discípulos de Jesus na vida da igreja local. É orar, é buscar o Senhor. Devemos orar sempre, em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos. No momento de crise ou não. Quando oramos, as coisas boas acontecem. É alegria. As coisas boas acontecem em nossas vidas quando estamos orando, buscando a Deus, porque estamos tendo intimidade com o Senhor. Pedro estava onde? Na prisão, acorrentado pelos pés, acorrentado pelas mãos. E em Atos capítulo 1, versículo 14, o que a igreja fazia, meus amados? Orava, buscava ao Senhor. Todos se dedicavam à oração, todos buscavam ao Senhor. A oração é uma necessidade na vida do cristão e não uma opção. Eu quero repetir, a oração é uma necessidade na sua vida. A oração é uma necessidade na minha vida e não uma opção. Quantas vezes você já ouviu ou disse, agora só podemos orar, não tem mais nada o que fazer, a única opção agora é orar para ver se resolve. Orar parece ser nosso último recurso. Nosso último recurso. Uma coisa que só fazemos quando não temos mais esperança. Aí oramos, buscamos ao Senhor. É o que está acontecendo nos dias atuais. No ano 2020. Os dias atuais por causa deste coronavírus. Quem não orava, está orando. Quem não orava está buscando o Senhor, ou pedindo oração. E quem já orava, continua orando, continua intercedendo pela cura, pela libertação de vida que estão presas lá na enfermaria, lá na UTI. Quem não orava está orando ou pedindo oração. Porque agora, para alguns, a nossa opção é orar. Não tem mais jeito, é orar. Passou tudo isso, voltou tudo normal, esquecemos a oração. Somente quando vêm as dificuldades é que procuramos orar. É a única opção que temos, é a oração, quando nada mais pode solucionar ou resolver. Na igreja do Novo Testamento, ou melhor dizendo, as pessoas do Novo Testamento, os cristãos do Novo Testamento, a oração era vista como uma necessidade. Era visto como uma necessidade e não como uma opção. Era necessário na vida dele ter oração, a busca. Sem a oração da fé, meu amado, nada acontece. Nada acontece. Nós encontramos em Atos, no livro de Atos, a igreja buscando, orando, clamando intensamente pela presença do Senhor para livrar Pedro da prisão. Mas ele não só orou ou oraram porque Pedro estava preso. Porque era constância na vida deles. Era algo na vida dele que eles não paravam de realizar. Era oração. Se Pedro estivesse preso ou não, ele estava orando, buscando ao Senhor. Mas aí ele estava buscando ao Senhor porque sabia que Pedro estava correndo risco de vida. O cristianismo era perseguido. Herodes queria destruir o cristianismo. E no versículo 7, do versículo 7 ao versículo 9... diz assim, eis que sobreveio o anjo do Senhor. Olha aí na sua Bíblia. No versículo 7 ao versículo 9, do capítulo 12 do livro de Atos, que diz, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. De repente ficou tudo claro, uma luz. E tocando o anjo a Pedro na parte lateral do seu corpo, como alguns dizem, e do texto diz ilhagas, que é a mesma coisa, parte do corpo, lateral do corpo, ele despertou Pedro dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, as correntes, as algemas, e disse-lhe o anjo, cinge-te, veste a tua roupa, ata as tuas alparcas, as tuas sandálias. E assim Pedro fez, e disse-lhe mais o anjo, lança as costas a tua capa e segue-me.
E saindo, Pedro seguia. O resultado da oração foi um poderoso livramento. O resultado da oração foram fantástico. Foi algo maravilhoso. Sem oração nada acontece. A oração é a nossa maior arma. Aquele que ora, aquele que busca o Senhor, tem muito poder. Tem muito poder, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o Espírito Santo está em nós. E através da oração, o Espírito Santo leva nossas orações com gemido inexprimível até a presença do Senhor. A igreja de Atos, as pessoas do tempo do Novo Testamento entenderam a importância da oração. E desde o seu início a teve como um estilo de vida. Coloque como estilo de vida a oração na sua casa, na sua família. Estilo de vida é a maneira particular e pessoal de se expressar a Deus. Não importa como você vai se expressar a Deus. Importa que você se expresse a Deus, fale com Deus, busque ao Senhor. Ah, mas não quero buscar a Deus de joelho. Ore em pé, sentado. Se estiver doente, ore deitado. Mas se não estiver doente, seria melhor se orasse sentado de outra posição. Pedro estava na prisão. Lembre disso. Pedro está na prisão acorrentado pelos pés e pelas mãos. Mas lá na casa da irmã Maria estava reunida uma igreja fervorosa, uma igreja dedicada à oração, uma igreja poderosa. Quem ora tem intimidade com Deus e torna-se amigo de Deus. Quem ora tem intimidade com Deus e torna-se amigo de Deus. Por isso a sua oração tem poder. Por isso a sua oração tem resposta. Ah, minhas irmãs, ah, meus irmãos, ouvintes. A pessoa que ora tem intimidade com Jeová. Tem intimidade com Deus. Os que buscam e ora torna-se amigos íntimos de Deus. A oração não pode ser deixada de lado ou ignorada. A oração é o alicerce, é a base para receber as bênçãos e se tornar amigo de Deus. Todos estavam na casa de Maria, orando, buscando o Senhor. Estavam clamando insistentemente, não paravam de orar pela libertação do apóstolo Pedro. A oração é fundamental, meu amado, na minha vida. A oração, meu amado e minha amada, ouvintes da palavra do Senhor esta noite. A oração é fundamental na sua vida, nas nossas vidas. Estou já terminando a mensagem e eu quero dizer para você, Deus, meu amado, quebra as cadeias com o seu poder e liberta não somente a Pedro, mas quem clamar por ele. Se você clamar ao Senhor, com certeza ele virá ao teu encontro. Se você clamar com fé, crendo nele, ele virá ao seu encontro. Deus tem autoridade. Deus tem autoridade para quebrar todos os impedimentos das nossas vidas. Deus tem autoridade para quebrar todos os impedimentos da sua vida. Tudo aquilo que está impedindo você crescer, tudo aquilo que está impedindo você ter um bom relacionamento com seu cônjuge, ter um bom relacionamento com seu chefe, um bom relacionamento com seus filhos, com sua mãe. Deus tem autoridade para quebrar todos os impedimentos das nossas vidas. O inimigo das nossas almas fica até sem entender, sem compreender. Quer ver sua família vencer, meu amado? Você quer ver sua família vencer? Ore por ela, apresente a Deus. Quer ser liberto de alguma coisa? Ore por libertação. Quer ver o seu casamento mais abençoado? Ore por mais confiança. Quer ser curado? Quer ser curada? Ore por cura. Ore pela cura. Quer vencer na vida? Ore pela sua vitória. Agradeça a Deus por sua vitória. Quer ver a solução para a cura do coronavírus? Ore para que encontre uma vacina. Ore para que os médicos tenham a direção do Espírito Santo, para que encontre uma vacina. Olha, não subestime uma pessoa
ou mais de pessoas que oram, que buscam o Senhor. O resultado sempre é vitória. Então ore. Se realmente você quer se juntar a nós na oração nesta quarta-feira, lá na Igreja Batista Nova Vida, ali em Santo Dumont, Igreja Batista Nova Vida, em qual eu sou o pastor pela misericórdia do Senhor. Se realmente você quer se juntar a nós na oração, faça uma visita. Quando passar toda essa crise, essa quarentena, faça uma visita. Se você quer realmente juntar-se a nós, feche seus olhos neste momento. Curva a sua cabeça e ore junto comigo. Não importa se estão fisicamente distantes um do outro, mas o importante é que o Espírito Santo de Deus nos une espiritualmente e nos abençoa. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Meu grandioso Deus e Pai Celestial, não importa a distância que estamos, não importa quem está do outro lado da tela, o que importa é o Senhor estar em nossas vidas. Pai, eu te peço em nome de Jesus que nos abençoe, que nos dê vitória, que haja cura para essa enfermidade, esses vírus que está sendo assolado em toda parte do mundo. Que dê sabedoria, dê entendimento para que encontre logo essa vacina, para que venha a ser, Senhor Deus, resultado da tua vontade, o resultado da cura dentro da tua vontade. Pai, abençoa essas vidas que estão ouvindo a mensagem nesta quarta-feira. Que o Senhor possa iluminá-las. Abençoa o seu lar, a sua casa, a sua família. Fortalece o casamento, fortalece o seu relacionamento com seus filhos. Vai abrir porta de emprego, Senhor Deus. Liberta, ó Pai Celestial, do opressor. Pai Celestial, derrama bênçãos. E bênçãos sem medidas na vida dessas pessoas, na minha vida, na vida da minha casa, na minha família. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. E todos aonde estão, confirmando, diz o amém. Se alguém crer, diga um amém. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.